gostaria de convidar o Júlio Moreiras, o Salvador, o Rodrigo, estão aqui na sala, para a gente se juntar aqui para a atividade de Fale com o Ix. Gostaria de destacar 2 pontos aqui. Teremos logo após os 40 minutos aqui de conversa, teremos um encerramento do Ix Fórum pelo nosso diretor-presidente, o DM Gueticos, e na sequência teremos uma atividade aqui do lado externo que iniciamos no ano passado e foi de boa aceitação e foi um sucesso, que convidamos algumas empresas de CDN, empresas de data center, empresas que querem fazer troca de tráfego, que querem fazer a melhor colaboração em termos de troca de tráfego. Então, foram convidadas essas empresas, além dos patrocinadores que já estão com seus estandes montados aqui. Então, teremos ali algumas empresas para trocar essas ideias aí durante a próxima hora, tá? Então, só para dar um resumo para vocês dos próximos passos. E aqui, temos os representantes aqui da equipe de engenharia, equipe de ativação, e estamos abertos a perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade. Por que está todo mundo rindo? Eles vieram uniformizados, hein? Então... Tudo bem com vocês? Tudo legal? A gente queria começar, eu queria começar fazendo agradecimento para vocês, parabenizando vocês pelos 15 anos, fazendo agradecimento e presentear vocês. Uma coisa muito singela, né? Eu não vou poder presentear todo mundo, foram apenas 3, mas é uma camiseta aí e ao mesmo tempo um pedido. Sim. O Moreiras talvez fique um pouco fora de tamanho, porque ele deu uma emagrecida, enxugou pra caramba, mas tá esbelto, né? Mas é um presente para vocês e ao mesmo tempo é um pedido. Muito obrigado. Tem que vestir, hein? Bom, o pedido está feito aí, mais colegas vão falar, vocês, por favor, tirem, pode olhar, é o uniforme da gente, que a gente vê para cá. A gente vai formalizar isso na lista de e-mail, para não ficar tomando tempo aqui no microfone. A gente vai fazer uma sugestão bem detalhada sobre isso, tá? Mas é para colaborar. E eu queria fazer um pedido que um pouco mais extenso, com relação à parte da disponibilização da API para acesso a informações dos participantes das localidades do Ix. O colega que era colega de vocês no XBR está lá em Amsterdã, falou sobre isso. Tem o protocolo do EuroIX, que é um JSON padronizado para isso. Queria saber sobre isso, se tem algum planejamento, quando isso acontece. Essa é a minha pergunta. Moreiras. Pessoal, quem está com a camiseta aí, puder levantar, ficar em pé. Estão todos na fila em pé já. Muito obrigado. Vamos bate-bola, acho. Moreiras, por favor. Sobre a API? Isso. Tem já uma versão básica dela em pé, que está em fase de correção de bugs, de problemas. Lá a gente está conversando com o pessoal do EuroIX. Então, a gente já vai alimentar com informações de quais AS estão presentes em quais PTTs. E a gente deve ir incrementando a quantidade de informações disponíveis via essa API ao longo do tempo. Em paralelo, o Alice, que eu mostrei ontem e que está no ar já para alguns PTTs, que a gente deve incrementar o uso. Esse ano a gente deve colocar, em 2020, né, deve colocar o Alice no restante dos PTTs. Ele também tem uma API disponível para consulta, então você consegue consultar as informações de quais AS estão disponíveis nos route servers, quais prefixos,
status dessa porta, se a sessão BGP com route server está up ou down e outras informações via API do Alice. Também é possível. Por favor, Júnior. Boa tarde. Só reforçando o pedido, como o Douglas disse, a gente gostaria muito de ter Jumbo Frame e Black Hole no X. Mas a minha pergunta, na verdade, uma vai para a equipe do Moreiras, outra vai para o Milton. A primeira para o Moreiras você falou muito do IPv6 e muito bem. Por que não obrigar, e aí tirando um pouco da democracia do ASN, mas obrigar o cara a subir e anunciar prefixos IPv6 caso ele feche sessão com os route servers. Ou seja, se ele está no ATM, ele tem que seria obrigado para passar da quarentena ali esses anúncios. Eu não sei, eu acho que é uma pergunta mais para o Milton, mais conceitual do IX. Assim, a gente sempre, como política, desde que nos 15 anos aí do XBR, foi não obrigar os participantes a fazer nada, né? Foi sempre dar liberdade para o participante. O participante não é obrigado nem a estar no ATM, nem a fazer peering. Ele pode usar a plataforma da forma que mais lhe convir. Me parece que a gente vai estar tirando um pouco essa liberdade. É algo que pode ser discutido. Como eu falei lá na nossa história, né, quer dizer, que quando eu rodei aquele primeiro ponto de troca de tráfego da FAPESP, na hora que a gente obrigou simplesmente todo mundo a trocar tráfego com todo mundo, tinha uma galera que não queria trocar tráfego com todo mundo. E aí, obviamente, foram negociar com outras empresas, acabou criando outros pontos de troca de tráfego em função dessa obrigatoriedade. Quer dizer, que a gente aprendeu a lição naquele momento de que não pode forçar as pessoas, as empresas, a fazerem o que elas não querem. Quer dizer, que, então, a gente tenta fazer o convencimento. Quer dizer, que acho que a melhor coisa a fazer é tentarmos, de fato, falar assim, olha, isso é bom, isso daqui não é só um investimento que você está fazendo agora, mas é uma economia que você vai ter no futuro. Entendeu? Quer dizer, que se o cara enxergar isso, né, principalmente quando tem que usar o Carrier Grade NAT, quer dizer, que é um equipamento que você vai colocar hoje, vai ter que tirar amanhã. Entendeu? Quer dizer, que então é um tipo de investimento bobo. Entendeu? E se você puder deslocar o seu tráfego para IPv6, é a melhor coisa que você tem que fazer. Entendeu? Então, eu digo que tem vários argumentos aí que estão se mostrando, né, mais forte. E assim, quer dizer, que as operadoras, elas estão fazendo um movimento muito forte para poder ir para IPv6, principalmente porque eles estão visando aí o mercado futuro. IoT, 5G, entendeu? Quer dizer, que eles estão enxergando tudo isso. Eles não estão fazendo o movimento porque eles acharam IPv6 bonito. Não, eles enxergaram que é necessário e eles vão ter redução de custo, vão ter o mercado no futuro. Entendeu? Quer dizer, que é questão de visão, quer dizer, que vocês aí têm que enxergar também isso. Acho que é simples assim, quer dizer, que as pessoas precisam ir com a cabeça que têm, quer dizer, que aqueles que não têm uma boa cabeça, paciência, né? Não tem o que fazer. E a quantidade de participantes que sobem sem IPv6 ou pedem para não fechar a sessão com IPv6 é pequena. Mesmo quando o participante não pede a TMV6, a gente aloca o IP, passa pela configuração, ele configura, sobe sem grandes problemas. Acho que não... Entendi. A segunda pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Eu, com algumas infraestruturas que eu venho montando e gerenciando, eu venho percebendo um abuso no preço dos cross-connects, principalmente no maior data center, que é Pix do X. A primeiro absurdo, ele pergunta qual é a velocidade da porta que você vai ativar no Pix. O data center não tem que saber isso. Ele tem que simplesmente te dar o cordão ali e você pode ligar 1 ou 100 gigas, que isso não é problema dele. A segunda coisa é que se você pede um cross para o Pix, custa R$3.000. Se você pede um cross para qualquer outro rack dentro do mesmo data center, custa R$1.000. Eu não estou dizendo que o IX deva colocar preço no produto do data center, mas, na minha visão, cabe sim ao IX
falar com esse pessoal, porque isso, ser Pix traz um volume de negócio muito grande para o data center. Não é só o gasto que ele tem em acomodar o rack, dissipação de calor, energia, etc. É difícil responder isso, né? Quer dizer, que a gente tem procurado aí dar opções para vocês aí, mas muitas vezes, né, quer dizer, que o fato de vocês estarem com outras coisas dentro daquele data center fazem com que vocês tenham que fazer o serviço naquele data center lá. Quer dizer, mas a gente, para aqueles que estão chegando, né, quer dizer, que a gente tem várias opções, né, quer dizer, que então tem preços diferenciados aí, quer dizer, que então vocês também precisam ajudar a divulgar isso para os colegas, né, falando que, olha, lá o preço é abusivo, tem outras opções, quer dizer, que então alternativas que a gente oferece aí. Mas você acha que o IX não pode fazer nada para isso? Pode tentar, entendeu? Quer dizer, mas não dá para dar um enforcement, mas a gente vai tentar sim. Quer dizer, que a gente já recebeu essa reclamação, a gente tem conversado, e só que você sabe muito bem, né? Quer dizer, que essas coisas aí, o pessoal acaba respondendo que orientação da matriz, coisa do gênero, quer dizer, que então são coisas que a gente vai ter que conversar aí com mais a longo prazo. Só complementando, uma das iniciativas que a gente toma, sempre que a gente já vai estabelecer uma nova localidade, é um esforço muito grande para encontrar um ponto de presença que seja neutro, nesse primeiro momento. Quer dizer, se ele for o único, que ele seja sem fim lucrativo, que ele seja uma universidade, um centro de pesquisa, uma coisa assim, um ponto de presença da RNP. Então, a gente faz esse esforço para que, exatamente, visando isso que você está falando, entendeu? Favorecer o crescimento da localidade e, de alguma forma, beneficiar também quem queira se conectar. Então, a gente já tem iniciativa nesse sentido, né? Agora, o que a gente pode fazer onde uma localidade já existente é criar diversidade de opção, que é o que a gente faz. Tá bom, muito obrigado aí, parabéns pelos 15 anos e, apesar de a gente falar muita coisa, parabéns pelo projeto, porque é invejável o trabalho de vocês. Muito obrigado. Olá, sou Ayoub. Sobre a nossa pauta aqui na camisa, eu queria trazer a reflexão que ambos os assuntos, tanto do Jumbo Frame como do Black Hole, são muito presentes no trânsito IP, que é um ambiente muito mais diverso, muito mais complexo do que um X. Então, a gente acredita que num ambiente, nesse microcosmos de 8 terabits por segundo, mas com um número muito mais restrito de participantes, é tecnologicamente possível, sim, colocar o Jumbo Frame sem ter qualquer efeito colateral, sem ter que buscar um consenso de MTU, e que o Black Hole também é possível, como outros DX conseguiram com sucesso no mundo. Mas, especificamente, a pauta que eu gostaria de trazer é uma reivindicação antiga e recorrente, que ainda persiste entre os participantes a necessidade de SFPs bidirecionais de conexão ao X. Para quem está remoto, para quem está no data center, ainda assim, ainda hoje em 2019 e provavelmente em 2020, seria importante ter essa oportunidade da gente padronizar umas opções com os fabricantes de modelos bidirecionais para que a gente possa, através de um par de fibra, ter 2 portas de 10 GB ou 2 portas de quaisquer capacidades que o SFP suporte. Então, um tema que foi dito e discutido algumas vezes, eu queria só trazer para vocês que essa necessidade ainda existe, então, por favor, olhem com carinho para essa demanda na hora de conversar com os fabricantes e vendedores e que a gente puder apoiar nessas escolhas, estamos à disposição. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Boa tarde, sou o Daniel da Mito, da Sage Networks. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelos 15 anos, né? Eu gostaria de confirmar novamente a solicitação da Black Hole no X, o Jumbo Frame, né? Da mesma forma com que os outros já disseram. E aí, em segundo lugar, que eu gostaria de fazer um agradecimento. Nos últimos eventos, as outras pessoas pediram aqui para que vocês fizessem uma status page, e essa status page ela foi feita, né? Ela está em produção hoje, e isso tem uma grande utilidade, né? Quando existe algum problema no X, a gente sabe que vira um fluxo gigante na GT, na lista caiu, no BPF, WhatsApp, Telegram, caiu para você, caiu para você. Então, agora virou padrão. Se a pessoa pergunta, a gente manda o link, né, da status page. Porém, eu tenho percebido que, não sei se é porque ela é relativamente nova ainda, mas eu vi que ela não é atualizada muito rápido. Então, eu por exemplo, mantenho uma status page genérica de vários serviços da internet, e às vezes eu percebo que eu atualizo essa status page antes da status page 2x ser atualizada.
Então, nas últimas quedas, demorou aí 30, 40 minutos. Pode parecer um tempo relativamente curto, mas já é um tempo para as pessoas ficarem muito em dúvida se o que caiu foi o X ou se foi o transporte. Né? Então, só gostaria de trazer esse feedback de, se possível, antes de começar a analisar o problema, tirar 1, 2 minutinhos para colocar. Estamos com instabilidade. Nem precisa ser nada detalhado, né? Afinal, o troubleshooting nem foi iniciado ainda, mas, se possível, colocar, né, atualizar a status page antes mesmo de começar o troubleshooting. Né? Ademais, parabéns para vocês pelo projeto, parabéns pela casa dos 8 terabits, e só tenho a agradecer de resto. Até mais. Obrigado. Não, só assim, essa questão do tempo, né? Realmente, assim, a gente precisa, talvez, colocar assim, mais rapidamente, concordo, é que a gente fica muito preocupado em, primeiro, assim, tentar entender o que está acontecendo, para tentar passar para vocês qual é o problema. Então, às vezes, a gente também demora um tempo internamente para confirmar o problema, saber o que é. Mas a gente, realmente, assim, em alguns casos, a gente pode colocar um aviso mais rápido, independente da gente saber exatamente o que está acontecendo. Algo genérico já serviria, né? Estamos com instabilidades em tal lugar, só para tirar aquele desespero da empresa, do sistema autônomo, de se é o transporte ou se é o X. Tá. Não, só reforçando o comentário do Júlio, na verdade, o lançamento oficial foi ontem, né? A gente estava, nesse primeiro momento, fazendo a incorporação da ferramenta interna, os procedimentos do NOC, os procedimentos da engenharia, mas, realmente, obrigado pelo feedback e, com certeza, será acatado no sentido de melhorar de agilizar esse aviso. Tá bom. De fato, foi muito útil e obrigado. Até mais. Só um comentário, né, que teve, acho que o Thiago Bonfim, lá da Bahia, até pediu para a gente atuar em cima de atualização. Né? A atualização das localidades ela é feita manualmente. Tá? Então, às vezes, pode estar aparecendo lá a última atualização, há um mês atrás, é porque não teve nenhum evento. Tá? Então, com as localidades aí que a RNP atua junto com a gente ainda precisa melhorar um pouco o processo. Hoje tem que ser feito através do NOC, tá? Ou seja, tem que comunicar ao NOC que tem algum problema, e a gente vai ver mais para frente para talvez a própria pessoal da localidade fazer o registro. Tá? Ok. Por favor. Você estava na fila. Você primeiro. André Dias, da Ecta Networks. Eu quero apenas ser redundante aqui, assim como todos os amigos já falaram. Em primeiro lugar, parabéns ao Nick, aos 15 anos aí, e também à casa dos 8 tera. Tá? Eu quero ser redundante também na parte da solicitação do Jumbo Frame e a parte também do suporte a Black Hole no IX. Para quem trabalhou já em operadora, sofre muito com isso, principalmente quando recebe um ataque do DOS, e dentro do IX nós não temos muita possibilidade para poder trabalhar em cima disso. Em relação à status page, assim como o Damito já citou, parabenizar e agradecer a vocês sobre isso. E uma informação que vocês poderiam colocar em relação a quando tiver uma anomalia ou algo do gênero, um status de investigação, por exemplo. Fomos informados que tem um problema, mas não temos certeza, independentemente se o problema é do XBR ou se é algo externo. É isso. Obrigado. Obrigado. Fernando, por favor. Olá, Fernando Frediani. Com relação ao pleito do MTU, eu também me associo aos meus colegas com relação à necessidade disso. Eu não sei se isso já foi uma discussão interna de vocês. Eu queria saber de vocês se existe alguma dificuldade de se adotar isso, porque quando a gente conversa entre a gente faz algumas suposições, né? Por exemplo, a dificuldade estaria na padronização, né? Tem todos os equipamentos, tem que suportar pelo menos aquele MTU definido, se vocês já discutiram isso internamente, porque gostaria até de poder entender e poder contribuir se houver essa dificuldade, porque a necessidade do MTU maior do que 1.500, eu não vejo, pelo menos não do meu ponto de vista, que é algo para o usuário no acesso
trafegar com MTU mais alto, mas ele tem utilidades, por exemplo, quando você vai fechar um túnel de mitigação para não ter que ficar fragmentando o pacote, ou quando você vai usar determinadas aplicações que você consegue encher o tamanho do pacote maior. Então, ele é mais um negócio ali na seção de peering, né? Eu já usei de upstream de trânsito e é muito útil mesmo. Mas eu compreendo também que possa haver alguma dificuldade, eu queria ouvir de vocês, com relação se há essa limitação, ou ainda se há uma preocupação, por exemplo, que se passe outros tipos de tráfego pela matriz do IX, como, por exemplo, MPLS, né, que não seria legítimo, ele estaria usando o IX como um Ethernet Exchange, não um Internet Exchange. Nisso eu dou total razão se essa for a preocupação, né, de alguém acabar usando ali o IX, por exemplo, dentro de São Paulo, como um transporte gratuito. E outro ponto, eu já tive a oportunidade de falar para alguns de vocês, mas eu acho que é importante a gente diferenciar a questão dos cross-connect, aquele equívoco, na minha opinião, de perguntar qual é a velocidade do cross-connect, né, pelo data center. Uma coisa é o cross-connect que o data center vende entre racks, né, entre dois clientes. Daí é uma prerrogativa total do data center, ninguém pode se meter nisso daí. Agora, o cross-connect que vai para o IX, a gente tem que lembrar, e é muito importante, que ainda toda a parte de CAPEX é subsidiada pelo NIC-BR. Então, não é algo totalmente prerrogativa, na minha visão, do data center. Então, tem que ter, sim, um pouco de razoabilidade nisso, não pode acontecer esse tipo de coisa, né, questionar a velocidade de porta, porque uma boa parte dessa operação ainda é custeada, sim, pelo NIC-BR. Então, é bom ter essa diferença, né? Cross-connect entre racks ou cross-connect para o IX. E aí entrariam mecanismos, né, como, por exemplo, o contrato que é assinado entre o PIX e o NIC-BR e tal. Então, acho que é bom a gente separar esses dois pontos aí para a gente... E é legítimo, obviamente, que o PIX queira recuperar esses custos, sim, mesmo que isso seja uma oportunidade comercial para ele, eu acho que é legítimo, ele tem que pagar lá o custo das fibras, tem que pagar o rack, enfim... Mas tem que ter uma razoabilidade por causa desse ponto. Obrigado. Bom, não sei, assim, minha posição bem curta e grossa em relação, vocês querem Jumbo Frames em São Paulo, vocês não vão ter. Por quê? Porque a gente não tem a menor ideia de como que os equipamentos que a gente está operando vão se comportar. E a gente não vai fazer teste nessa rede. Tá? Então, a gente trabalhou extensamente para ter estabilidade, para a gente ter uma rede confiável. Tá? Então, a gente não vai mexer nesse tipo de parâmetro. Pode ser que, numa próxima troca de tecnologia, de mudança na arquitetura ou nos equipamentos, a gente pode estar meio que reiniciando, né, um ciclo colocando um MTU maior. Na situação atual, eu não tenho a menor coragem de mexer nisso. Tá? Entendi. Então, a preocupação mesmo é que os equipamentos, assim que se alterem, como são muitos switches, é uma matriz muito grande, isso possa causar alguma instabilidade que causaria aí um trabalho, às vezes, muito grande de troubleshoot, enfim. Principalmente por conta assim, o tráfego do IX, ele é um tráfego meio anômalo, entendeu? Ou seja, ele é meio único para o fabricante de equipamento de rede. A gente é uma mistura entre data center e telecom. Tá? Só que a gente põe tudo num único equipamento, que a gente não usa roteador. Tá? Então, tem todo um controle de fluxo, controle de filas internas, prioridades, que corre lá dentro, entendeu? Usando 80%, 90%, 100% da capacidade das portas, entendeu? Então, assim, a gente usa os equipamentos no limite, tá? Então, a gente mexer num parâmetro desse agora é um risco gigantesco, tá? Vocês não vão querer que a gente faça isso. Entendi, obrigado. E também, Júlio, não podemos esquecer do ponto fundamental do IX, que é a troca de tráfego entre AS, troca IP.
aquele ponto que você comentou. Como que a gente vai controlar? Eu acho vai que é uma passar? preocupação muito legítima isso, não deve ser usado dessa forma. Mas fechar uma sessão de peering entre 2 AES com MTU mais alto, há usos, né? Mas a gente tem que colocar na balança, como o Júlio está falando aí, o que dá para fazer e o que pode impor risco também para a matriz. Mas o importante é que há uso para IP. Né? Se isso pode abrir janela para outros usos não legítimos do IX, também tem que ser colocado com certeza na balança aí. Bom, primeiramente gostaria de dizer que, apesar do Frediani dizer que está com a gente, ele não colocou a camiseta. Engomadinho. Mas com relação, a parte do Jumbo Frame, Júlio, com certeza não é para mexer em São Paulo. A gente já, assim como vocês apanharam, a gente apanhava, a gente era consultor. A gente não quer que isso bagunce de novo. A gente tem um monte de outros lugares para começar com isso. E com certeza também não começar navelando a TMV4. Não faz sentido nenhum. Se for para começar, mesmo que seja em São Paulo, por exemplo, digamos que já funcionou em outro lugar e vai começar em São Paulo, começa nas velas bilaterais. Bota full MTU, 9.000 plus. Aí você diminui o tamanho do impacto e segura, como vocês já fazem isso muito bem, segura por 2 meses. Ok, ficou bom. Aí vamos para o próximo passo, vamos para a TMV6, porque a TMV6 tem o PF MTU Discovery. Legal, porque não é só vocês que tem problema. Ou você acha que a hora que botar o MTU mais alto vai ser só um problema com vocês? Todas as empresas que vendem transporte vão apanhar que nem criança grande, porque eles não entregam MTU alto. Entendeu? Então, essa mudança vai mexer no mercado inteiro. Eles vão ter que rebolar. E eu quero mais é que eles rebolem, porque eu quero que a qualidade da internet melhore. Contra-argumentando você falou que o equipamento ele fica na capacidade, no limite da capacidade, porque ele processa muitos pacotes. Se a gente aumentar o MTU, a gente diminui a quantidade de pacotes, porque a gente diminui o overhead. Então, talvez seja uma coisa a ser considerada, mas com certeza não é para começar em São Paulo. Quer começar? Comece em Cascavel agora. Sei lá, começa num lugar pequeno. Faz dar certo. Aumenta, vai para Curitiba, vai para... Esse é o nosso pedido. E com relação ao Black Hole, é uma coisa que é um pedido... A validação RDAP já vai dar a segurança que eu acredito que a gente precisa para poder fazer essa divulgação de prefixos. Eu acho que eu me estenderia demais detalhando aqui, mas eu acho que a sugestão que a gente tem é uma sugestão composta de Black Hole in Fabric Filtering e Black Hole in Distributed Black Hole, ou seja, redistribuindo os anúncios de Black Hole também. Por quê? Porque a gente sabe que tem participante que não tem competência técnica para fazer a configuração das ações da community de Black Hole nos roteadores deles. Os caras não conseguem configurar nem a máscara do subrede. A gente sabe que tem isso. Então, para isso vai ter que ter o Fabric Filtering. Mas a composição das duas soluções ao mesmo tempo, ela é possível. E se o cara... E o que a gente puder ajudar, e acredito que eu posso falar, talvez pelo BPF, o que a gente puder ajudar em disseminar esse conteúdo, a gente vai ajudar. Vamos fazer isso a sei lá quantas mãos, mas a gente está disposto a ajudar dessa forma. Certo? E fora isso, um pedido, né? Uma coisa que eu venho falando em off com vocês recorrentemente, um painel, assim como um status blog, um painel de conformidades de ações. Então, por exemplo, essa mudança da máscara que vai acontecer agora em fevereiro, certo? Coloca um painel público de todos os participantes lá. Okay, verdinho, tá beleza, amarelinho ainda não mudou, vermelhinho, alguma coisa aconteceu errado. Isso não é vexatório. Isso não é vexatório, porque se o cara está no prazo, não é vexatório. Aí o que acontece? Nós todos nos falamos. Eu dei um exemplo hoje de como a gente conversou. Um cara conversou com o outro e a gente resolveu o problema. É mais fácil a gente conseguir conversar com o cara do que vocês. Então, se a gente vê que o AS está com um negócio, a gente passa a mão no telefone, pega o WhatsApp e resolve. Tornem isso público, por favor. Lógico, não é o objetivo não é tornar vexatório a questão, mas bota um painel. Esse cara está em conformidade com relação à máscara. Esse cara está em conformidade à quantidade de ARP que ele solta na rede. Esse cara está em conformidade aos anúncios que ele está fazendo, não está soltando bogon, não está soltando isso, não está soltando aquilo.
É fácil de fazer de cara? Não, não é fácil. Com certeza, cada um desses itens vai levar algumas horas de desenvolvimento para virar um checkbox ali. Mas é uma coisa que vai ajudar vocês, porque a gente não deixa isso subir até vocês, a gente resolve embaixo. E é isso. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações. Algum outro ponto? Milton, você quer falar algum? Eu acho que eu tenho um ponto, Daniel, tá? Existem aí os diversos PIX e quem se conecta direto a um PIX pode automaticamente vir um SIX e pode transportar outras pessoas até os PIX. Existe algum movimento de vocês para, eventualmente, entre aspas, certificar um SIX para que... falando para as outras operadoras daquela região que esse participante consegue transportar de forma redundante e que vai conseguir, de alguma forma, entregar a qualidade de um PIX. Vocês pensam em algo nesse sentido? Moreiras, pode... Assim, o que a gente deseja, né, que a gente ainda não conseguiu terminar a implementação, que é na mudança do site, é ter a relação de todos os SIGs que operam em cada um dos PTTs. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Quer dizer, aí precisaria mudar um pouco, né, a estrutura lá das informações que a gente coloca, colocar mais informação e divulgar quais são os SIGs. Tá? Tem tipo, tem... E poderia também divulgar o tipo de SIX, porque tem um tipo 1, 2 e 3, e ele se enquadra nisso de acordo com a forma que ele se conecta ao PIX e transporta os demais participantes. Mas não só isso, a região que esse SIX está, porque eu imagino, né, eu pelo menos, a gente... muita gente levando fibra para esses data centers, e às vezes porque não tem o conhecimento que alguém está ali do lado dele chegando nesse SIX. Então, conseguiria, inclusive, diminuir essa quantidade aí de fibra que a gente vê. Inclusive, aqui na região que nós estamos, está rolando aí um projeto para enterrar, mas era absurdo a quantidade de fibras que tinha aqui, perto de todos os data centers, né? A gente fez uma experiência no X-Fórum Regional do Rio de Janeiro, de chamar os PIX e os SIX para fazerem divulgação. Então, para os PIX, a gente já repetiu isso em Fortaleza, em alguns outros X-Fóruns regionais, de chamar os PIX para vir à frente, se apresentar e falar sobre o data center, e colocar um slide lá, colocar localização, que outros serviços presta, que outras benesses pode trazer para o usuário daquele PIX específico, daquele data center específico, daquela operadora específica. E no último X-Fórum Regional no Rio de Janeiro, eu pedi aí para os SICs interessados preencherem um formulário com a região de atuação, também com outros serviços, com capacidade, com várias informações lá, e informações de contato comercial, né, justamente para poder divulgar isso para os participantes da localidade. Então, essa ação teve um sucesso limitado, né? A gente sabe que tinha muito mais PIX na região do que aqueles que preencheram o documento e que tiveram as informações divulgadas ali no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de fazer um convite. A gente vai fazer, como o Eduardo Barassal colocou ontem na apresentação dele, a gente tem 5 X-Fóruns regionais planejados para 2020, um por região do país. É claro que em cada região do país tem vários
PTTs e uma multitude ali de SICs atendendo cada um desses PTTs. Mas ainda assim, para algum tipo de divulgação aí que a gente pode estudar um melhor formato, esses eventos também podem servir, tanto para os PICs quanto para os SICs. Né? Então, fica desde já um convite para vocês ficarem atentos e quando vier uma oportunidade de divulgação, porque vai vir, a gente vai ver um formato direitinho para se fazer isso daí, vocês também responderem isso com as informações necessárias para a gente divulgar. E talvez, a partir daí, a gente, né, consiga já montar alguma coisa também nas páginas de uma forma mais perene aí para vocês, algum espaço para vocês colocarem as informações, os SICs que assim desejarem também, porque tem SICs que é só um acordo entre alguns provedores e não operam comercialmente e talvez não queiram aparecer lá como uma opção de conexão mais genérica, assim. Mas para os que operam comercialmente e carregam quem quiser para o PTT, que forneçam as informações necessárias sobre a área de atuação e outros serviços que prestam, tal, para a gente poder divulgar. Tá bom. Por favor, as duas últimas perguntas, gente, porque a gente está... Ok, assim como a Ayub aqui de novo, assim como a gente ouviu vocês sobre o Jumbo Frame, as preocupações, queria ouvir também sobre o Black Hole. Quais são as preocupações, quais são os desafios, como podemos ajudar a adoção do Black Hole no XBR? A questão do Black Hole já está no nosso roadmap desde que a gente lançou o documento de especificação de communities, tá? Isso já está previsto, tá? A gente simplesmente está vinculando isso à questão da gente poder validar a origem dos anúncios, tá? Então, agora a gente vai ter como fazer isso aí usando a base do registro e também as ferramentas de API, né, que vão estar disponíveis. E aí o que a gente precisa só discutir internamente e fechar qual vai ser o modelo que a gente vai estar utilizando, tá? Talvez tenha algumas questões relativas se a gente vai ter um route server específico para o tratamento dessas communities em função do tamanho do prefixo aí que vai ser anunciado, tá? Então a gente vai discutir, se a gente ficar com dúvida, qualquer coisa, a gente consulta a comunidade aí para a gente fechar isso daí, tá? Mas isso é uma coisa que está no nosso planejamento aí, já tem pelo menos um ano e meio. Seria um bom palpite dizer que no próximo X-Fórum a gente vai estar na fase de agradecimentos já do Black Hole? Provavelmente sim. Beleza, obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, o Júlio falou bastante da IPK e eu quero reforçar os convites que já foram feitos algumas vezes aqui durante o X-Fórum Regional, para vocês estarem atentos amanhã, ao GTER, onde esse assunto vai ser tratado aí em profundidade, e ao tutorial que o Eduardo Barassal, o pessoal da minha equipe e o pessoal da equipe do Registro BR está preparando para sexta-feira também, né? Então, ainda dá tempo de se inscrever, dá tempo de participar, e para quem não se programou para ficar em São Paulo, ou para quem está assistindo remotamente, o tutorial de sexta-feira vai ser também transmitido via internet. Também dá para acompanhar remotamente. Por favor. Boa tarde, pessoal. Leonardo da Zenit Tecnologia. Primeiro, parabéns pelo aniversário do X. E eu queria levantar uma questão, não de cunho técnico explicitamente, mas de política, em termos dos X regionais mais espalhados, né? Eu presenciei alguns conflitos enquanto eu era operador em relação ao X São Carlos, né? Alguma rejeição de provedores, pela ausência de conteúdo, pela ausência de CDN, porque não só é comercialmente viável conectar em São Paulo, aí gasta uma fortuna em transporte para São Paulo. Eu vejo isso em outras regiões também. E houve uma palestra do Moreira sobre a questão do OpenCDN também, e eu queria levantar essa discussão sobre, nos IX muito menores ou mais remotos, como a região centro-oeste, norte, que tem um problema de atendimento já tradicional, se o IX também tem a visão de não só levar e custear o IX daquela região, mas também
fomentar as empresas locais, fomentar órgãos do governo, às vezes fazer uma parceria com o governo federal, alguma coisa para que as localidades do X tenham a conectividade dessas instituições, para justamente atrair os provedores e ter o conteúdo que se quer ter lá, ou às vezes subsidiar um OpenCDN dentro de desses X que são menores, que estão começando, que não tem um cache do Google, não tem um cache do Netflix. Então, como é que essa discussão funciona dentro do X? E se vocês têm algum plano para isso, obrigado. Bem, vamos lá. A gente tem um princípio dentro do NIC de que a gente foge de custo de OPEX como o diabo foge da cruz. O OpenCDN, ele é um projeto que tem OPEX alto. Quer dizer, e as orientações que a gente tem, por enquanto, é que tem que recuperar os custos. Tá? Então, quer dizer, que o que a gente está pedindo aí para a comunidade, né, é que apresente, né, quer dizer, que quem são os participantes que gostariam de ter o OpenCDN e se comprometem a ratear os custos, entendeu? Que a gente vai analisar com carinho. O problema é que a gente não tem uma bola de cristal para dizer, vai dar certo lá e o NIC vai ter esse custo de OPEX e vai receber esse mesmo montante para poder fazer o 0 a 0. Tá? Então, a gente sabe que, vamos dizer assim, tem algumas regiões aí que necessitam de projetos desse tipo aí. Mas, assim, o grande problema nosso é problema financeiro, né? Quer dizer, que se você aporta esse recurso, se vai voltar, se não vai voltar, quer dizer, que é um dilema um pouco quanto complicado, tá? Agora, quando você citou São Carlos foi uma cidade que a gente colocou bastante esforço, montamos o PTT lá, aguardamos que os participantes chegassem lá e a coisa não aconteceu. Então foi um caso que a gente teve que tirar todos os equipamentos de lá, ou seja, a gente teve o custo de colocar, o custo de tirar. Infelizmente, temos caso desse tipo, né? Quer dizer, que a gente não gostaria de instalar o ponto de troca de tráfego e depois ter que tirar. Mas, às vezes, a gente precisa arriscar, né? Quer dizer, que São Carlos, né? Quer dizer, que é considerado central em São Paulo, quer dizer, que é um ponto geograficamente muito bom, só que não deu certo, quer dizer, que então tem esses casos aí, né? Quer dizer, que e a gente está aí para o ano que vem, né? Pô, nós vamos instalar lá em Roraima, Macapá, quer dizer, que então são cidades aí que a gente está apostando aí também, quer dizer, que a gente não sabe se vai dar certo, mas a gente espera que sim. Entendeu? Isso depende muito dos provedores, porque a gente vai onde tem interesse de ter o PTT. Então, se a comunidade lá, ela não se conscientiza e não, digamos, participa, não tem como sustentar isso. Tá? Obrigado. Obrigado a todos por a última atividade do dia e gostaria de convidar o Demi para realizar o encerramento do evento do X Fórum. Só um último comentário. Queria falar com vocês que no dia de hoje estamos ativando o Facebook em Fortaleza. Então já temos um pouco mais de tráfego lá para liberar para vocês. Então vamos torcer aí para sucesso. Notícia de última hora. Sim, nós temos atividade externa ali com os CDNs, com os peering, os coordenadores de peering. Tá? Demi, por favor. Bom, pessoal, primeiro, esse comentário final dessa última pergunta eu achei muito importante. Acontecem coisas estranhas nos PTTs aí. Tem alguns que vão que nem um rojão, outros ficam arrastando-se. Então, interessa muito a participação da comunidade no caso. Eu não acompanho de perto isso. Por exemplo, eu vejo que Lajeado, por exemplo, subiu bastante o tráfego, né? Vai indo muito bem. São Carlos, eu lembro que demorou para partir e nós temos que ser... bastante corretos nesse negócio, quer dizer, a gente põe um treco no ar, 2 dias depois, 3 dias depois, a gente tem que dar uma atualização. Então, esse é um
Se aquilo vai, se não vai, tem que desmontar e ir para outro lugar, senão a gente entra num buraco sem fundo aí, que não é uma boa ideia e o pessoal nos cobra isso. Bom, é muito bom estar comemorando os 15 anos do IX. Esse fechamento meu é um fake encerramento, porque eu não estive em boa parte da reunião, então estou aqui fazendo de conta que participei dessa reunião, lamentavelmente não estive por aqui no dia, espero amanhã estar um pouco mais no GTR, e é muito bom ver esse pessoal ativo, ligado aí, porque esse é um negócio que só dá certo se tiver impulso do pessoal de baixo, do pessoal da comunidade. Se a gente perdesse essa coisa, ficar segurando na brocha, não dá certo. Quer dizer, é importante que a comunidade se mantenha unida no que a gente considera ações que são para o bem da internet. Então, muito obrigado para todos que estiveram aqui, e eu espero que tenha um pouco de cerveja do lado de fora, não olhei como é que está a situação. Amanhã tem GTR, espero vê-los aí por aí. Obrigado aí.